Hoje nós celebramos no Brasil essa importante solenidade da nossa igreja, que é comemorada no dia 15 de agosto. Em Belo Horizonte é feriado municipal, por causa então da nossa padroeira da cidade, Nossa Senhora da Boa Viagem, né? Que é considerada como Nossa Senhora da Assunção, nesse caso. E nós transferimos essa festa no Brasil para o domingo. E em Belo Horizonte, o nosso arcebispo, o nosso pastor, Dom Valbor, decidiu manter essa festa no domingo com toda a igreja do Brasil. E a gente celebra então a Assunção, ou melhor, a Boa Viagem, né? Que também está sob o mesmo título, no dia 15, mas é só lá, na Boa Viagem. Então, o feriado do dia 15 acaba virando para nós um feriado civil, né? Porque o dia mesmo que a gente acaba consagrando, né, a esse mistério, a esse acontecimento, esse dia é o domingo, né? O domingo próximo, hoje. E essa festa foi promulgada pelo Papa Pio XII, mas ele não inventou isso da cabeça dele, né? Papa nenhum pode inventar coisas da cabeça deles, mas assim funciona. Ele escutou a grande tradição da igreja, né, a respeito do que se chamava antes do Papa Pio XII e da igreja naquele tempo de festa da dormição, a dormição de Nossa Senhora. Então, desde muito cedo, a igreja celebra essa Páscoa de Maria, né, a gente poderia dizer, essa ressurreição da Virgem Maria, que é retratada tanto artisticamente nos ícones orientais, mas também na arte ocidental, como sendo o adormecer de Maria, que é como é que chama essa figura de linguagem? Um eufemismo para a morte. É figura de linguagem, né? É um eufemismo para a morte. Então, Maria adormeceu, né? Para dizer, ela morreu. E a igreja nunca duvidou disso. O Papa, quando escreve a carta proclamando o dogma da Assunção de Maria, ele diz claramente que ela morreu. Então, dizer que Maria foi elevada aos céus não tem nada a ver com não morrer. Porque quem vem a esse mundo, gente, morre. Não tem jeito. Inclusive, aquele que nós dizemos que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz. Por que a mãe dele não morreria? Maria não é um ET. Então, dizer que Maria não morreu, que ela foi poupada da morte, não é uma verdade de fé. Eu sinto muito para quem pensa assim. Maria foi poupada da corrupção da morte. É outra coisa. Então, essa corrupção que é fruto, então, da nossa relação com o pecado, né? Então, o que o dogma da Assunção diz é exatamente isso, que ela foi assumida, né? É uma das explicações da palavra assunta, né? Nossa Senhora da Assunção, ela foi assumida integralmente, né? De corpo e alma, porque não fez a experiência da nossa triste solidariedade com o pecado, né? E esse mistério, então, ele tem a sua origem na fé do povo. Isso é muito interessante nesse dogma. Uma das coisas mais bonitas que eu acho nesse dogma é isso. Não foi uma equipe de teólogos que sentou e que, fez uma contemplação profunda ali de místicos. Não. Essa fé da Assunção de Nossa Senhora veio do povão de Deus, né? Que sempre acreditou nessa chamada dormição de Nossa Senhora. E isso foi sendo cultivado pela igreja, né? Nas rezas, nos cantos, na consciência do povo, né? De que Maria, ela tem esse lugar especial na economia da salvação, não como uma espécie de privilégio que exclui os demais. Não é isso, não. É algo em favor de todos nós, né? É algo para todos nós. Muito bem, como é que os textos hoje apresentam para nós, então, isso, né? Eu vou começar pela segunda leitura, porque a segunda leitura
ela é muito forte, muito bonita. Se vocês puderem retomar essa leitura durante a semana, ela vale a pena. É uma leitura que vale a pena a gente retomar de vez em quando, sabe? Essa segunda leitura de hoje. Ela é tão bonita, tão forte, que a última frase dela, né, o último inimigo a ser vencido é a morte. Essa frase está no filme do Harry Potter. Quando Voldemort pega o Harry Potter, os dois vão caindo no abismo, e aí a frase é dita pelo Harry Potter: o último inimigo a ser vencido é a morte. É muito interessante, né? Como é que o Evangelho penetra na cultura, né? Como é que a fé cristã penetra na cultura. Muito bacana. E aí, Paulo, no começo, ele diz assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma proclamação de fé cristã. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primícias dos que morreram primícias são os primeiros frutos da plantação de trigo ou de qualquer árvore, né? Os primeiros frutos são chamados de primícia. Então o judeu separava aquilo para Deus, para dizer: tudo é de Deus, porque os primeiros, os mais tenros, os mais gostosos frutos pertencem a Deus. Então o que vem depois, né, pode ser bom, mas não é tão bom quanto os primeiros. Vai ficar para a gente, mas pertence a Deus as primícias. Cristo é a primícia da ressurreição. Como primícia, ele ressuscitou. A gente poderia dizer hoje, brincando, para vocês entenderem: Cristo é o dízimo. Cristo é o dízimo. O dízimo é isso, né? A gente recebe o nosso saláriozinho e a gente tira para Deus primeiro aquela parte que a gente quer consagrar para Deus como primícias, e o restante a gente vai viver disso. Mas essa é uma maneira de manifestar que tudo pertence a Deus, inclusive nós. Bom, Cristo ressuscitou como primícias, a ideia vocês já entendem. E depois de Cristo, os que pertencem a Ele. Aqui a dedução é óbvia: quem senão Maria pertence a Jesus? Então ela ressuscitou. Então como é que a leitura de Paulo está dizendo para nós o que é a assunção de Nossa Senhora? É a ressurreição de Nossa Senhora. Não pode ser outra coisa, gente. É isso. É a ressurreição de Nossa Senhora. Ela, por primeiro, experimentou aquilo que a igreja, né, proclama que nós também vamos experimentar, né? Então, a segunda leitura mostra isso dessa maneira. E a primeira leitura já traz uma outra cena para nós. É uma cena muito bonita, muito forte também, que é a cena da mulher que está grávida no livro do Apocalipse. É uma visão. Sendo uma visão, a gente tem que fazer uma leitura simbólica, né? Nessa visão, essa mulher grávida está dando à luz a uma criança, e nessa hora vem e aparece um dragão que tem não sei quantos chifres, não sei quantas caudas, não sei quanto, né? Não lembro os detalhes aqui do texto, mas quem estuda sabe que o escritor sagrado estava se referindo ao Império Romano. É o Império Romano, é a imagem do Império Romano que persegue a igreja naquele momento. E essa imagem do dragão é muito forte, porque o dragão ele é monstro. E sendo monstro, ele vai atacar essa mulher grávida. Então vejam bem aqui a desproporção, né? Mas a mulher grávida, ela para o dragão. Então o texto está dizendo para a gente assim: olha, tem uma fraqueza aqui que Deus gosta, e uma fraqueza aqui que é forte, uma fraqueza que é muito forte diante de Deus. Então essa mulher, ela consegue, na fragilidade imensa que ela vive, que ela experimenta, é a igreja, né? É também Maria, e ela consegue então barrar a força desse dragão, isto é, o Império Romano, que persegue a igreja e dizima muita gente, né? E essa mulher dá à luz uma criança, um filho, e ela é levada pelo deserto, e o filho vai para o alto dos céus, né? Veja uma visão, quanta coisa que a visão coloca, né? O
Filho vai para o alto dos céus, aonde ele vai receber o poder, a realeza, o reino, etc. É Jesus, que já a comunidade já está dizendo, ele já ressuscitou, isso para a comunidade cristã já é o reinado dele. E essa mulher que está no deserto, ela está no deserto como o antigo povo da aliança, fazendo uma grande travessia, como o povo da aliança. Muito bem, o Evangelho já mostra a ida de Maria para visitar Isabel, sua prima. E nessa visita de Isabel, várias coisas, elementos bonitos estão ali. Mas um dos principais elementos bonitos é o que Isabel fala de Maria. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus determinou. Então a bem-aventurança da Virgem Maria é a fé, né? E depois vem o cântico, né? O cântico de Maria, para louvar a Deus por todas as obras maravilhosas que Deus realizou ao longo da história da geração, da humanidade, do povo de Deus, e essas realizações de Deus conduzindo esse povo, né, elas chegam ao seu termo no seio da Virgem, onde está o Filho de Deus, que Isabel reconhece, né? Então, os textos estão mostrando para nós algumas coisas muito importantes. A primeira delas é sobre Maria. Maria, ela é elevada ao céu porque a vida dela está o tempo todo em relação, em conexão com Jesus Cristo, seu Filho. É isso. Não seria de outra forma. Ela não subiria ao céu se não fosse isso. O que torna Maria agradável diante de Deus é o seu próprio Filho, né? É esse projeto de salvação, essa economia, né, a gente diz, o jeito de Deus dispensar, de Deus distribuir a salvação para nós, né, que conta então com essa mulher, quando foi chamada, provavelmente com 16 anos, a gente então tem ali algo muito especial. Essa mulher, então, ela é modelo para a igreja. Por isso, o Apocalipse, a gente pode olhar para ela como sendo Maria, pode olhar para ela como sendo a igreja, né? Porque as duas estão ali presentes, assim como em outros relatos evangélicos, por exemplo, boda de Caná, né? Maria, mas é também outras tantas realidades que ela representa, porque a fé é muito rica. A gente não pode reduzir a fé na base do tico e teco, viu, gente? A gente precisa pensar mais complexamente, porque senão a gente não dá conta de entender a fé que a gente tem, é um tesouro muito grande. Então, olhando para ela, a gente vê a gente mesmo. Quando eu falo igreja, eu estou falando da gente mesmo, da nossa comunidade paroquial de Santana, da nossa presença no mundo, da nossa história de igreja nesse mundo. Estou falando de várias coisas. E aí, é importante pensar que essa mulher, que é Maria, que é a igreja, que somos nós, ela está enfrentando os dragões. Nós estamos enfrentando os dragões, muitos dragões. Se cada um olhar para a sua própria vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida comunitária, nós aqui fazemos uma experiência de fé conjuntamente, nós estamos enfrentando os muitos impérios, né, que tenta varrer com sua cauda, né, a vida do povo de Deus. E esses enfrentamentos não são fáceis, porque nós, como Maria, como a igreja, né, como nós mesmos, somos fracos, frágeis. Então a comunidade cristã está dizendo assim: olha, nós somos fracos, mas a gente para o dragão. A gente consegue parar o dragão. Então a força que existe na fraqueza desse povo, que olha para Maria como modelo, né, é uma força que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É uma força capaz de parar a tirania, seja qual ela for.
fogo. Né? Que vocês podem pensar em qualquer situação. Qual é a tirania? Qual é o problema? Qual é a situação, né, que tenta me engolir como um dragão? Ou tenta nos engolir como um dragão? Segundo, Maria, na sua fraqueza, ela reconhece isso, né? No cântico ela fala: pois ele olhou para a humildade, para a pequenez da sua serva. Então ela é pequena, ela se sabe pequena, ela se põe assim nas mãos de Deus. Olhou para a pequenez da sua serva, desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada. Então por que ela sobe? Porque ela soube ser pequena. Porque ela experimentou a terra, o chão, a vida. Viver nesse mundo não é fugir dele. É viver nesse mundo com o coração e a mente orientados para o alto. Mas a gente precisa continuar atravessando o nosso deserto. Fazer a nossa travessia também. Né? E Deus vai nos acompanhar, vai nos ajudar a vencer os dragões. A gente precisa comprar pão, tomar ônibus, né? Botar gasolina para quem tem carro, pagar as contas no final do mês. Essas coisas fazem parte da vida. Estudar, trabalhar, conviver, tudo isso faz parte da vida. Então a gente tem que cuidar das coisas, não só da gente. Como Maria, a gente também vai cuidar dos outros. Grávida, né? Ela sai para ficar 3 meses com sua prima Isabel, que estava precisando de ajuda. Né? É uma possível leitura aqui da capacidade de Maria de se entregar a Deus e de se entregar aos irmãos. Então vejam que as leituras dão para nós um programa de vida. Né? Uma mulher que se entrega a Deus, uma mulher que se entrega aos irmãos no serviço, uma mulher que se põe na estrada, se põe no caminho, como aquela do Apocalipse, né, que não para. Ao contrário, ela para a maldade desse mundo, o dragão, né, como o Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela faz a mesma coisa. E essa mulher, ela para celebrar. Ela para celebrar, para dizer: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Cada um viveu a sua semana, enfrentou os seus dragões, né? Procurou viver a vida orientada para Deus e para os irmãos, e agora a gente está aqui, né? Dizendo, né? Juntos, daqui a pouco, nós engrandecemos a Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, porque sabemos que Deus nos conduz nessa história e nos introduz no palácio real, como cantou o cântico, né? Junto com Maria, junto com seu filho que chegou antes de todos nós. Então, queridas irmãs e irmãos, essa festa é muito especial. Muito, não é pouco especial não. Porque eu acho que ela fala muito de nós também. Daqui a pouco a gente vai ser incensado. O padre vai incensar as oferendas do altar, vai ser incensado, e depois vocês serão incensados. E esse incenso que vai até vocês, vai lembrar vocês 2 coisas principais. Primeiro, o perfume vai lembrar vocês a vitória de Cristo. Porque Paulo diz que nós somos o bom odor de Cristo. Isso, na cabeça de Paulo, a gente sabe, por causa do texto. Tem a ver com a ressurreição, com a vitória dele. Somos o bom odor de Cristo. Como Maria também, que é cristã e é, né, seguidora de Jesus, e ela tem esse bom odor também do Senhor. Então, esse bom odor é o odor da vitória, né, sobre todas as ameaças à vida, sobre todas as ameaças ao caminho de fé que Deus nos propõe. Esse é o primeiro sentido do incenso. Então, ao receber o incenso, é uma linguagem em que Deus diz a você, né? Em você tem o perfume do meu Filho, o perfume da ressurreição, em cada um de vocês. Segundo sentido do incenso,
É uma fumaça que se eleva e lembra para nós as nuvens, o céu. E esse sentido nós estamos com o pé aqui nesse mundo, mas a nossa mente, o nosso coração é orientado pelas coisas do alto, não pelas coisas daqui. Então, é um projeto de vida que tem a ver com Jesus Cristo, como para Maria. Que cada um de nós, então, fazendo essa experiência da celebração hoje, e a cada domingo, se recorde de que nós estamos nesse caminho e que estamos vencendo o grande inimigo, a morte. E que Jesus nos põe de pé, Jesus nos põe de pé diante das ameaças desse mundo. Ele não nos deixa sucumbir. Por fim, eu queria dirigir uma palavra às pessoas que estão celebrando os seus entes queridos. Hoje no céu, junto com Maria, junto com Jesus, estão todos eles, que experimentaram a pequenez desse mundo, as fragilidades desse mundo, mas que encontraram em Deus então a elevação da sua Páscoa, porque também pertencem a Cristo. Amém.